Olá, eu sou Vitor Búrigo, curador do Curta na Serra. Mais uma vez nessa missão, muito feliz de estar aqui pelo quarto ano no Curta na Serra, é, vendo esses filmes, assistindo esses filmes, participando dessa curadoria que é muito prazerosa também, além de ser muito trabalhosa, porque são muitos filmes inscritos. Mas, como eu sempre falo, é um passeio que a gente faz pelo cinema brasileiro, pela realização dos curtas-metragens. É sempre muito legal ver quem está começando, descobrir esses filmes e também encontrar filmes que a gente já assistiu em outros festivais e chegam aqui no Curta na Serra também. Então, muito feliz de estar aqui mais um ano fazendo essa curadoria. Daqui a pouco a gente vai ter o Everton para falar um pouquinho também dessa sexta edição, mas enquanto isso, a gente começa o nosso debate aqui, o nosso bate-papo com alguns realizadores e realizadoras. Nem todos conseguiram marcar presença, mas a gente vai bater um papo aqui muito legal agora com quem já chegou aqui na sala. Então, primeiro a gente começa com a apresentação, vou chamar por ordem alfabética dos filmes, a Giovanna Castellari, que é a diretora do Cida Tem Duas Sílabas, que é um filme de São Paulo, e está aqui agora para conversar com a gente sobre esse filme. Giovanna, seja muito bem-vinda ao Curta na Serra. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela recepção. Essa seleção foi uma que eu fiquei muito contente de receber. E prazer para todo mundo. Meu nome é Giovana, eu sou diretora, roteirista e também fui co-montadora do curta Cida Tem Duas Sílabas, que conta a história de uma idosa que precisa assinar um documento no trabalho dela, mas ela não sabe ler o que diz no papel. E aí todos os desdobramentos que acontecem a partir disso, um filme que é muito especial para mim, porque acho que traz essa grande reflexão que eu tenho no meu trabalho sobre o que é uma educação digna e um trabalho digno no Brasil atualmente. Muito bem, Giovana. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o filme. Obrigado aqui pela presença. Então, seguindo a nossa ordem aqui de selecionados, a ordem alfabética, temos agora o Jardim Tropical, que é dirigido pelo Breno Alvarenga e pela Luísa Garcia, e a Luísa está aqui para representar o filme, que é um filme de Minas Gerais. Luísa, seja muito bem-vinda também Olá, ao Curta na Serra. olá, gente, boa tarde. Eu sou Luísa, eu sou co-diretora do filme, junto com o Breno, que não pôde estar aqui hoje, e também sou montadora do filme. Sou mais montadora que diretora, então o Breno fala muito melhor que eu. E o filme fala de uma história de uma jovem que está fazendo trabalhos numa comunidade, num bairro periférico, ela não é dali, e a partir de um conflito que surge dentro desse bairro, ela, como um agente externo, ela vai tentar, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Enfim, o filme vai se desenrolando de uma forma que a gente fica nessa questão se ela está ajudando, se não está. E é isso. Obrigada pela seleção. Estou muito feliz também de estar no festival. Obrigado, Luísa. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre o filme também. E agora, seguindo aqui a nossa ordem, vamos com o Pequenas Insurreições, do William de Oliveira, que é do Paraná e está aqui também para se apresentar e falar um pouquinho do filme. William, seja muito bem-vindo aqui ao Curta na Serra. Desculpa. Bom, boa tarde, Vitor. É um prazer fazer parte dessa seleção. É sempre muito empolgante quando você está numa seleção que você admira os filmes que te acompanham. Então, dessa seleção eu conheço alguns filmes que eu já assisti, gosto muito, outros que eu ouvi falar muito bem e estou muito ansioso para ver. E foi muito legal receber essa notícia dessa seleção com esses outros filmes. E eu sou o William de Oliveira, sou diretor e roteirista do curta-metragem Pequenas Insurreições. Ele é um filme que fala sobre um grupo de babás que estão numa sala de espera de uma agência de emprego, aguardando por uma entrevista, e conforme elas conversam e trocam experiências, elas vão se conhecendo melhor e ao longo desse processo elas decidem formar um pacto, firmar um pacto. Então ele é um curta que fala sobre relações de poder, relações de trabalho, que é um tema muito atual, agora mais do que nunca, né? Com essa questão da relação da escala de trabalho, que a gente está discutindo mais nesse momento. E ele é muito baseado nas experiências da minha irmã, que foi babado durante muitos anos e é produtora desse filme. Então, estou muito feliz de estar aqui representando esse filme e é a minha primeira vez participando desse festival.
Isso aí, William. Seja bem-vindo, então, mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta, então, para falar um pouquinho mais do curta, tá bom? Seguimos agora, eu vi que a Paula Vanina do Lagrimar chegou aqui também, então vamos chamar a Paula para se apresentar, falar um pouquinho do filme, para depois a gente continuar. Tem mais gente aí com a Paula. Se apresenta, então, por favor. Olá, tudo bom? Oi, Vitor. É muito bom estar aqui. Eu sou Paula Vanina, diretora do Lagrimar. Eu sou Rafael Teles, eu fiz a música e o desenho de som junto com o Luiz Gadelha. E a gente está muito feliz mesmo de participar do festival. Muito legal também ter um debate online, que às vezes a gente não consegue estar presencialmente, mas não só isso, que nem sempre tem debate, né? E aí é muito legal a gente poder debater nossas obras. Então, muito bom, muito obrigada pelo convite. Não sei se é para falar alguma coisa do filme agora, eu acho que não, né? Depois vai para o debate. Por enquanto, só agradecer mesmo esse convite. Não, pode contar um pouquinho do filme só, o que é o filme, só para a gente fazer essa introdução do filme. Depois a gente vai conversar mais. Eu queria deixar um suspense aí, mas tudo bem. Lagrimar é uma animação feita uma técnica mista em 3D, 2D. Ela é 3D, mas com uma finalização mais 2D. E ela conta a história de uma menina que está em busca de água num lugar seco, árido, que a ideia é não localizar especificamente geograficamente em algum lugar, e porque também a ideia é falar um pouco metaforicamente sobre a seca interior, né, a falta de perspectivas não só com a vida exterior, assim, não é necessariamente sobre sede, fome, pobreza, mas sim sobre, às vezes, como a gente fica seco por dentro, né? E aí, sobre ela buscando essa água, ela encontra um personagem inesperado que faz ela olhar para o mundo, talvez de uma forma um pouco mais encantada, e com isso mudar um pouco a perspectiva dela sobre a vida. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco a gente volta, então, para conversar um pouquinho mais sobre o filme. Então, a gente segue agora, se entrar mais alguém aqui também, daqui a pouco eles me avisam, mas a gente volta, então, com a Giovana para falar do SIDA, tem 2 sílabas. E, Giovana, eu queria que você agora falasse um pouquinho mais dessa trajetória do filme, porque a gente tem visto o filme sendo exibido em vários festivais e os debates que surgem em cima desse filme, né? Pela questão dessa personagem, é uma questão muito... É uma realidade muito triste que a gente vê passando também, principalmente agora, né, nesses últimos anos. Enfim, não sei se isso tem aumentado mais, ou a gente tem visto mais também, mais notícias, mais filmes, mais matérias falando sobre essa questão das classes, do emprego, da educação. Então eu queria que você falasse dessa sua inspiração também para contar essa história, até onde você foi para ficcionalizar essa sua história também, e como tem sido para você também essa trajetória do filme, a recepção do filme nesses festivais, né? Que sempre, dos festivais que eu participei presencialmente, que o filme passou, a gente sempre vê um debate muito interessante também sobre isso. Muita gente começa a contar histórias, trazer histórias, ou que vivenciou algo parecido também sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua inspiração mesmo também, né? Desse processo todo de abordar esse tema e essa trajetória do filme. Sim, legal. Acho que, bom, vou tentar ir um pouco cronologicamente, assim, sobre como o projeto nasceu. Esse projeto foi meu trabalho de conclusão de curso em cinema, e a gente tinha que apresentar um roteiro que a gente quisesse trabalhar, né, para os professores aprovarem, enfim. Na época, eu estava lendo A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, e eu sempre gostei muito dessa questão de comunicação e os símbolos e como decodificar códigos. Então, e eu acho que o Paulo Freire ele traz uma coisa muito legal, que ele fala que alfabetizar uma pessoa não é só você ensinar para ela que a letra A mais a letra R é ar,
mas sim você ensinar para ela o que essa palavra representa no mundo e como que você se relaciona com essa palavra. Então, trazer também uma camada social, psicológica junto com a alfabetização. E conforme eu avançava na minha leitura e também tive a ideia do roteiro, né, tudo se formou como um quebra-cabeça, assim. Eu queria que essa personagem fosse mulher, porque eu acho que tinha a ver com o lugar que eu estava querendo trabalhar na época. Aí eu pensei sobre trabalhos que geralmente mulheres estão imersas, que não necessariamente necessitam de uma prática letrada, né, então coisas mais manuais. E aí já me veio essa coisa da indústria têxtil, que eu acho que também é um ambiente que traz problemáticas, oficinas de costuras que não são regulamentadas, que não têm uma supervisão, com rotinas de trabalho muito exaustivas. E aí eu fui cada vez mais me interessando por esse universo, fui fazendo muita pesquisa com amigos que tinham histórias, com pessoas que me traziam e falavam, conversa com essa pessoa, acho que ela vai agregar. E é muito doido, porque ao longo do processo eu também me lembrei de memórias da minha vida que eu havia esquecido. Então, por exemplo, eu tive um irmão especial que nunca aprendeu a ler e escrever. E quando a gente era pequeno, eu ficava brincando durante as tardes de escolinha e tentando ensinar ele a ler, a escrever. E, enfim, essas memórias, elas às vezes me vêm assim, em exibições ou com perguntas. Enfim, e então o filme nasceu muito daí, e quando a gente finalizou ele, o meu objetivo maior era que ele fosse visto. Eu não pensei em nenhuma estratégia de distribuição, eu não fazia ideia, na verdade, de como essas coisas funcionavam, de como festivais funcionavam, mas eu só saí mandando para todos os lugares que eu encontrava, porque eu queria que as pessoas assistissem o filme. E é muito doido, porque nisso foi criando realmente uma trajetória assim orgânica que hoje em dia me enche de emoção, assim, porque a gente chegou a ter exibições, por exemplo, em CIEJAs, que são centros de educação para jovens e adultos, que no final das contas, cara, é o público-alvo assim do filme, porque eu acho que eu sempre tive muito cuidado em fazer uma história que não desrespeitasse quem realmente vive ela, sabe? De ter muito respeito e querer ser o mais verossímil possível que eu pudesse ser com as vivências daquelas pessoas e também colocando elas em um lugar de poder e não apenas um lugar de, ai, coitadinho, ele não se alfabetizou, mas também um lugar de, cara, olha como essa pessoa conseguiu viver tanto tempo sem estar alfabetizada, sabe? O mundo já é cruel, ponto, então imagina para esses personagens que estão mais marginalizados, assim, digamos. E é muito emocionante para mim ver a recepção das pessoas, porque eu sinto que a missão ela foi cumprida, sabe? Em todas as exibições que eu fiz nesses centros de educação para jovens e adultos, eu ouvi diversos relatos de pessoas que falam com todas as palavras: esse filme é a história da minha vida, ou é a história da vida da minha mãe, ou é a história da vida da minha tia, do meu pai, né, independente de gênero, mas assim, pessoas que realmente passaram por aquilo, e eu acho que no final do filme eu trago essa mensagem mais positiva, otimista, de que a Cida, ela muda, né, a trajetória da vida dela, ela reconhece o abuso que ela sofre e ela escolhe sair dele. Então, muitas pessoas, assim, comentam sobre como esse filme traz para elas uma mensagem de poder e realmente esse era meu objetivo com isso, para além de qualquer outra coisa. Então, realmente é uma trajetória muito emocionante para mim mesmo. E fica mais bonito ainda, né? Ouvindo você contar também todos esses relatos dessa história do filme, que tem por trás do filme também, dessa ficção, né? O quanto de realidade tem atrás disso. Eu queria que você falasse também dessa escolha do elenco, essa protagonista também, que deixa, a gente fica vidrado nela também, né? Ainda que tudo vai acontecer, da narrativa, do roteiro, mas ela é muito forte também em cena. Como é que você chegou nesse elenco também do Cida Tem Duas Sílabas? Sim, cara, eu gosto de dizer que a Mariana Muniz, que é a nossa protagonista, ela é assim uma força da natureza, porque desde o início eu sabia que ia ser um papel muito desafiador,
porque era um perfil mais... Porque assim, né, como o filme ele nasce num ambiente universitário, é óbvio que a gente tem muito acesso a pessoas na nossa faixa etária, né, entre os 20 e os 30 anos. Só que quando você sobe um pouco além, né, a personagem ela tinha na faixa dos 60 para cima, você começa a se perguntar onde você vai encontrar essas pessoas mesmo. Então, é claro que a gente abriu o casting virtual, né, botou lá um e-mail e recebeu muitos testes, só que eu recebi muitos vídeos que eu não sentia lá, na pessoa. E aí, um professor da faculdade começou a recomendar que fosse realmente uma coisa por convite, que eu precisava ir até essa pessoa e não essa pessoa até mim. E então eu assisti muitas peças aqui em São Paulo, cheguei até a convidar atrizes que elas não conseguiram por agenda, mas aí no final das contas a Mariana surgiu através de um colega meu que já havia trabalhado com ela, mas ela estava num papel bem secundário no filme dele, assim, ela tinha uma fala ou mais que isso, um pouquinho mais que isso, mas uma cena de 3 minutos no máximo. E ele me mandou assim, falou, dá uma olhada, talvez seja ela. E eu assisti essa cena de 3 minutos, esses poucas falas que ela falava, e falei, cara, é ela. Tipo, senti assim, sabe? E eu acho que ela tem essa embocadura que é muito gostosa de assistir, sabe? Eu não sei explicar, realmente foi uma intuição, assim. E não podia ter sido melhor trabalhar com ela, porque uma pessoa super generosa, que entendeu o meu momento também enquanto estudante e sempre quis me jogar comigo, né? Não apenas, né, o que essa garota tá pensando, mas, tipo, realmente a gente esteve muito na mesma página o processo todo e foi incrível. E também só para falar brevemente sobre os outros atores, porque são ótimos também. O Rogério Bandeira, que faz o gerente da fábrica, ele é o ator do meu primeiro curta-metragem e também me ensinou a base inteira do que eu sei sobre direção de atores. Ele é muito, muito incrível, ele é professor também de teatro. A Mona Lisa Silva, que é a professora, ela veio através de uma recomendação também de outra atriz incrível, que é a Juliana Gerais. Elas são muito amigas, a Juliana me recomendou a Mona Lisa, super casou. E a Alice Salles, que é a criança, ela foi a nossa descoberta. Ela foi uma das crianças que a gente conseguiu por casting virtual. E também foi uma grande dificuldade, eu estava morrendo de medo de dirigir crianças, mas aí o professor da faculdade disse para mim, cara, criança, você tem que pegar uma criança do jeito que você pensa o papel. Então, você quer uma criança no papel que ela é tímida? Pega uma criança tímida. Você quer uma criança mais brincalhona? Pega uma criança brincalhona. E aí, com ela, foi muito nesse lugar também, e eu acho que ficou perfeito o resultado final da minha visão agora, depois de todo esse processo. Muito bem, Giovana, muito bem. Obrigado pela participação. Obrigada. Sempre bom falar também do Cida Tem Duas Sílabas e bom saber também mais esses detalhes aí, bastidores muito importantes também pra gente. Valeu, obrigado, viu? Obrigada demais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente segue agora aqui pela nossa ordem. Aqui temos agora, então, a Luísa volta para falar do Jardim Tropical. Bom, Luísa, vamos falar agora, então, do Jardim Tropical. Eu acho que, ouvindo também um pouco a Giovana falar do Cida Tem Duas Sílabas, eu acho que o Jardim Tropical também tem muito a ver com o que a gente tem vivido ultimamente. Acho que cada vez mais também essas questões desses imóveis. Essa reunião, eu adoro a reunião do filme que tem essas discussões e como as pessoas são... como eles tentam comprar as pessoas, né, com promessas, enfim, a gente já está muito acostumado a ver muitas dessas questões, toda essa temática também da especulação imobiliária, de que vai fazer um paraíso, você vai sair daqui, mas você vai ter isso, promessas de que a gente sabe que no fim nem tudo dá certo, nem tudo é daquela maneira, e a gente tem uma personagem ali lutando para que as pessoas abram os olhos e vejam que isso é capaz, o que isso pode fazer, o quanto isso pode estragar a vida dessas pessoas, né, esse falso paraíso que vem vindo ali. Então eu queria que você contasse um pouco desse processo também, de como vocês chegaram nessa temática, se passaram por alguma coisa parecida, ouviram histórias de alguém próximo parecido, se vivenciaram isso também, e como é que foi esse processo de criação de vocês para o Jardim Tropical.
Então, o roteiro, né, original é do Breno, por isso ele sabe falar muito mais que eu, mas eu tive um processo. Na verdade, a inspiração para o roteiro, ele escreveu esse roteiro em 2018, já confundo as datas, tem muito tempo. Na época, na verdade, das eleições, que foram as primeiras eleições, Bolsonaro, etc., e, na verdade, ele teve essa ideia, enfim, também leu algumas reportagens sobre essa coisa da questão imobiliária, mas a inspiração é mais sobre falsas promessas, assim, do que específica. Enfim, a situação imobiliária é um contexto, né, que ele criou, assim, a partir de pesquisa, mas a inspiração veio dessa época de 2018, onde a gente vê que houve uma grande separação política, de alguma forma. E, enfim, essa questão vem mais de uma crítica complexa da gente tentando explicar como uma esquerda e uma direita estão tentando resolver problemas que, às vezes, nem a gente entende, assim. De como... Aí a gente fala, eu e o Breno, a gente fala de um lugar nosso também, né? De como uma esquerda que não vive certos problemas também tentando ajudar um lugar, assim, e como que às vezes as promessas, esse tipo de promessa, né, que o Bernardo, que é o ator, esqueci o nome do personagem agora, eles vão com umas promessas muito boas e as pessoas, né, de às vezes vários periféricos também vão se interessar por as propostas e como a gente vai estar nessa dualidade do que a gente entende que é bom ou ruim para outras pessoas também, sendo que a gente não está no lugar delas. Nesse caso, os dois personagens principais, né, tanto a aluna, tanto esse agente imobiliário, eles estão tentando criar, enfim, resolver problemas que não são deles também, de alguma forma, mas e como as comunidades, elas mesmas, elas sabem resolver os problemas, né? Então, a ideia foi um pouco a inspiração dessa divisão, na verdade, que acontece muito, que é muito visível na política em 2018, de dois polos, e como eles estão se comunicando com o outro polo que às vezes eles não entendem, assim. Essa foi um pouco a inspiração do Breno na época. Enfim, aí vem toda essa questão da imobiliária, desse shopping que vem, que aí foi mais de pesquisas mesmo sobre essas questões, que acontecem em várias cidades também, né? Nós somos de Belo Horizonte, a gente já viu isso acontecer em alguns lugares, né, alguns bairros, e foi interessante para a gente o processo, porque assim, o que eu mais gosto desse filme é o processo. Você falou dessa reunião, dessa comunidade, todas aquelas pessoas que estão ali realmente moram no bairro que a gente gravou. A gente cria um bairro fictício, mas todas aquelas pessoas são pessoas que o processo é que a gente fez uma oficina de atuação nesse bairro, para chamar pessoas para participarem do filme, e todos eles são do bairro. E eu acho que o mais interessante foi no processo, quando a gente estava fazendo essas oficinas de atuação, e a gente levava cenas parecidas com os do filme, e eles sempre falavam, isso aconteceu aqui, ou aconteceu alguma coisa parecida. E eu acho que por isso que a cena fica tão interessante, porque são eles mesmos, assim, sabe? Óbvio, tem falas criadas e tudo, mas eles trouxeram muitas coisas de próprias assembleias que acontecem em bairros, e como acontece, e como que também tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e como que, enfim, para mim, as minhas cenas preferidas são essas mesmo, assim, porque a gravação foi muito legal também, eles se envolveram muito, e foi interessante ver que é isso, que o que a gente estava propondo no filme também acontece, como eles conseguiram trazer falas e coisas do próprio bairro para o filme. É interessante quando você conta agora essa participação
não atores, né? Dessas pessoas que vivem aquilo, vivenciaram aquilo, que é quase uma coisa que vai para o documental, né? É uma ficção, mas é quase um documental que está registrando aquilo. Então, aí aproveitar que você contou essa parte, que eu não sabia, eles chegaram a ver, vocês fizeram alguma exibição especial para eles, eles viram o produto final, o que eles acharam do filme também, qual foi a recepção deles, ou se eles não assistiram também, que você falasse da recepção do filme em outros festivais também, como é que tem sido essa trajetória para vocês do Jardim Tropical. A gente fez sim uma exibição, porque para a gente fazer essa oficina, por exemplo, a gente teve parceria do Centro Cultural do bairro. O bairro é Alto Vera Cruz, aqui em Belo Horizonte, e a gente, enfim, teve essa parceria com o centro e tal, e a recepção deles, assim, desde o princípio, na verdade, foi incrível, e também depois do filme pronto também foi ótimo. Eles viram lá, depois teve um festival, teve um outro lugar que foi exibido aqui em BH, que foi na rodoviária, que eles também foram todos, enfim, todos não, mas muitos, e tipo, eles adoram assim ver o filme porque eles se veem ali também, né? Tipo, viram todo o processo e ver o produto final. Para eles, assim, acho que para todo ator ou não ator, né, é importante também, e a recepção foi muito legal. A gente teve alguns festivais, a gente começou a distribuição não tem tanto tempo, assim, na verdade, porque demorou um pouco o processo para finalizar, mas tem sido interessante, assim, principalmente essa cena que você falou, geralmente chama muita atenção, e a cena final, assim, porque enfim, a conversa final, né, entre a Luna e a Dona Lourdes, assim, da Dona Lourdes meio que quase que dando uma lição na Luna de alguma forma, de falando que eles não estão desatentos ao que está acontecendo, né, tipo, a comunidade escolhe o que eles sentiram que era melhor para eles, e eles não são bobos, assim. Eles sabem o que vivem, o que precisam, e vão lidar com as consequências ou não daquilo, e que muitas vezes as pessoas que estão de fora não vão entender 100% tudo, mesmo que você ache que você está tentando ajudar, né, de alguma forma. E aí essa cena final, assim, é que sempre é falada, e as cenas das assembleias mesmo, e é isso que a gente conta, né, de como que foi o processo mesmo dessas cenas de assembleia, que são com moradores do bairro, como que eles puderam contribuir também nas cenas, nas falas e na criação. E é isso, como eu falei, foi uma das cenas mais divertidas de gravar, porque realmente as pessoas, os não atores, se envolveram muito, assim, e foi gostoso de gravar, assim. É isso, então, Luísa, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso debate. Obrigada. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, e é isso, obrigado, viu? Obrigada. Valeu, então agora a gente segue, acho que o Everton ainda não chegou para falar do Curta na Serra, mas a gente vai chamar agora, então, a Paula e o Rafael, do Lagrimar, que estão aqui. Oi, só estou eu agora. Já ele volta. Rafael já volta? Que eu já queria aproveitar para falar desse trabalho do som, mas enfim, vamos conversando, Paulo, vamos conversando. O Lagrimar é uma animação que eu acho que tantos festivais que eu fui, eu vi Lagrimar passando, e isso é muito legal de ver, esse destaque também para uma animação, e com essa temática, com essa... as pessoas ficam vidradas assistindo, né? Eu acho que isso é muito interessante também, tem essa entrega do público, né, para o filme, que eu acho que isso é muito bonito quando um filme chega dessa maneira nas pessoas, assim, e é o que eu tenho visto muitas vezes com Lagrimar, assim, porque ela tem várias nuances, acho que, de sentimentos ao longo dessa narrativa dela que ela é contada, né? Então eu queria que você falasse mais um pouco desse processo também de animação. Você falou aí de várias técnicas, enfim, que vocês usaram para fazer o filme, que fizeram para realizar o filme,
Quanto tempo é esse processo do Lagrimar? Há quanto tempo começou o Lagrimar até chegar nesse lugar de hoje? Que já deve ter uma estante cheia de prêmios, né, Paula? Também, porque onde passa ganha prêmio também, então daqui a pouco não cabe mais. Então conta como é que foi esse processo todo de criação mesmo, envolvendo essa técnica de animação para o Lagrimar. É, muito legal essa colocação. E é bom te ouvir, porque primeiro eu tive pouca oportunidade de estar nas exibições, né? Então eu acho que eu vi umas 5 ou 6 exibições, e eu fico tão nervosa na hora que eu não consigo nem ver a reação do público. Então é bom te ouvir, é bom ouvir como isso também tem chegado no público. E eu fico muito feliz também, como o Giovanna falou, de saber que ele está chegando, assim, tem muita escola, está indo para muita escola, está indo para muito interior, ele está, para além dos festivais, ele está tendo uns convites também, né, então, para ser exibido em sala de aula e tal, e aí isso para mim é muito legal, porque a gente faz filme realmente para chegar no público, né, então isso é muito bom. Sobre o filme, assim, sobre a produção, isso também é uma outra coisa legal, que eu acho que é um começo de produções de animação do Rio Grande, não só Brasil, mas principalmente Brasil. Isso também é bem legal, né? Começar a marcar o cenário da animação com uma animação daqui. Eu acho isso bem, bem interessante. Agora tem uma outra também que está começando a rodar bastante, que é Devagar. E sobre a produção do filme, ao longo de 4 anos, eu acho que ele foi feito, só que a gente teve a questão da pandemia no meio, né? Então a gente nunca sabe se subtrai esse tempo, se inclui, porque a cabeça da gente não para, né? Mas, assim, concretamente, a produção parou por uns 6 meses, mais ou menos, 7 meses, e, inclusive, a pandemia, ela afetou muito o resultado do filme em termos estéticos, digamos assim, porque ele tinha sido pensado para ser feito de um jeito e ele acabou sendo feito de outro. Ele ia ser todo feito, depois, acho que quem já viu, ou quando forem assistir, ele ia ser todo feito como é o começo do filme, que ele é a inserção de um desenho num cenário. Então, a gente fez maquetes, e, simulando espaços reais, filmamos as maquetes e colocamos o desenho lá. Só que o filme inteiro ele ia ser desse jeito. E a gente chegou a fazer 4 maquetes quando começou a pandemia. E depois a pandemia foi demorando para a gente voltar, a gente perdeu o espaço físico onde estavam as maquetes e tal. Então, eu acabei decidindo não fazer mais as maquetes e partir para um cenário digital. E aí foram vários momentos de crise, né, de pensar o que eu faço, eu já tenho esses gravados, eu elimino esses que já foram, porque vai ficar diferente, eu incluo, e aí eu cheguei nessa coisa de que, enfim, quando ela encontra a minhoca, ela é como se ela estivesse indo para um mundo paralelo, que aí passa a ser o digital, e eu incluí, então foi aí que eu fiz a troca do cenário, né, as maquetes anteriores eu fiz elas renderem mais do que elas poderiam, porque eu tinha pouca imagem e queria muita cena, mas enfim, foi isso. E também ao longo do processo, a ideia era trabalhar com uma equipe, aí veio a pandemia, essa equipe não deu mais certo, porque enfim, várias questões pessoais de todo mundo, aí eu contratei outra equipe, online, pessoas que eu não conhecia, e só mulheres, aí eu decidi que queria fazer só com mulheres, só que o processo se estendeu tanto que as pessoas precisaram ir seguir a vida, né, pegar outros trabalhos e tal, e aí eu acabei falando, gente, mas e como é que eu faço agora? E a gente aproveitou os estudos de 2D que a gente tinha feito com essa equipe maravilhosa, de mulheres do Brasil inteiro, e os estudos de 2D que ajudaram a fazer o tempo das animações, os timings, os espaços, e aí com isso a gente produziu o 3D, que ele serviu para fazer a personagem e animar a personagem. Aí os cenários são todos feitos
feitos em Illustrator, em 2D, cenários digitais, mas assim, com uma visualidade 2D, para não parecer tanto que era 3D. Mas, enfim, as câmeras, tudo isso foi num software 3D que eu aprendi durante a pandemia para poder fazer o filme. Eu liguei os tutoriais e vamos embora. E aí é um pouco isso. Aí teve a parte do som também, que daí, se você quiser... Cadê você? Gente, é uma loucura, né? A gente, quando vai perguntar do fazer, da realização, a gente imagina algumas coisas, mas a gente não imagina que às vezes dá muito mais trabalho do que a gente acha que poderia dar, né? Enfim. Mas aí também chega esse momento da consagração também, que acho que isso é valioso nesse sentido, não do prêmio em si, né? Mas eu acho que do reconhecimento de tanto trabalho, de tanta dedicação. Eu acho que isso ainda deixa mais bonito ainda essa participação em festivais, esse reconhecimento de júri oficial, júri popular, isso é muito legal também, e o fato de estar selecionado em vários festivais também. E aí você falou agora, aproveitando essa parte técnica, não sei se o Rafael já apareceu ou desapareceu, mas você pode começar falando também desse processo do som, né? O Rafael estava lá no Cine Verão em Natal, recebendo os prêmios, e o som também não deixa de ser um personagem, né, dessa animação, desse filme, porque ele é importantíssimo, né? Ele ajuda a contar a trajetória dessa personagem, ele é essencial nessa narrativa para formar esse audiovisual, enfim, essa técnica toda, né? Então, como é que foi também esse estudo de som? Ele veio depois, você já imaginava antes, já tinha um desenho de som, obviamente, mas ao longo desse processo de mudanças também na feitura do filme, o som mudou? Como é que foi essa colaboração também de vocês para criar o som do Lagrimar? Fica aí, você não pode ficar para eu ficar te vendo? Vou ficar aqui, então. Então, o som é tão bom que daí eu fico vendo você. Se pode, né? Não sei se é contra o protocolo, mas é porque é tão bom olhar. Então, o som é, assim, profissional, sei lá. Enquanto eu ia fazendo. Então, eu ia aprendendo, errando, aprendendo, errando, aprendendo, errando, e acertando uma e errando outra. Em geral, dizem que você faz parte do som antes, mas acho que principalmente quando tem diálogos, né? Porque daí você precisa sincronizar as ações e o lip sync com os diálogos. Então, eles já têm que estar pré-gravados, mesmo que não seja a voz oficial. Como ele não tinha fala, isso me facilitou a não pensar, não pirar muito na questão do som antes, né? Mas, assim, eu sempre soube que eu queria uma trilha sonora que fosse um pouco contraditória com a imagem. Eu não queria que a trilha reforçasse, fosse para aquele lugar de som regional, digamos assim, né? Então, eu queria que a trilha sonora fosse o mais rock and roll que ela pudesse ser. Então, eu sabia que eu queria guitarras, eu sabia que eu queria distorções, eu sabia que eu queria sons estranhos. Então, eu sabia que eu queria que ela fosse por aí. Era a única coisa que eu sabia. E aí foi isso que eu levei para Luiz Gadelha e para Rafael, né? O que eu não queria e o que eu queria. E aí, também a questão de, por exemplo, tentar evitar que, como tinha uma minhoca, como tem uma minhoca, que ela fosse para esse lugar meio cartunesco, né, dos sons cartunescos, que poderia ir, porque eu acho que, a princípio, eu não vejo, continuo não vendo, mas vejo já também, o Lagrimar só como um filme infantil, mas ele ficaria com muita cara de só infantil se ele levasse para esse lugar também a sonoplastia, né? Então, também foi um lugar que eu falei, por favor, isso não, né? E aí, eles que também a gente nunca tinha feito foleys, nem nada disso, então a gente pegava farofa, o que desse, que tivesse nas casas, a gente ia fazendo, e aí foi criando tanto a sonoplastia, e aí eu, com as provocações que eu dei, eles foram chegando com o som. Foi chegando aos poucos, porque é isso, né? Foi um processo de afinar. Trouxeram uma proposta, eu falei, eu acho que precisa ter mais distorção, mais guitarra, mais piração. Aí foi chegando, e um dia chegou, eu falei, não mexam mais. Só que daí teve uma questãozinha, que
como eu acerto e erro, eu erro muito, depois que a trilha ficou pronta, eu mudei muitas coisas do filme. Eu mudei algumas cenas. Inclusive o final, que estava de um jeito, voltou para o original. E aí eu tive que reestruturar a trilha para ela caber nas coisas. Mas assim, os sons ficaram, só foi uma questão de reacomodar. Mas foi um processo lindo, os meninos arrasaram. Sim, perdão. E no meio disso, um dia, Rafa falou assim: eu fiz uma música aqui na minha casa, assim, eu chamei ela de Lagrimar, não fiz necessariamente para o Lagrimar, mas eu chamei ela de Lagrimar porque eu falei, tá, eu não vejo música nesse filme, eu não vejo nada melodioso, mas vamos deixar ela aí. Aí quando entram os créditos, eu falei, tá pedindo aquela música. E aí é onde ela entra e eu acho espetacular, assim, para mim ela é incrível. Eu falei, essa música chama Lagrimar. E aí é isso. Muito bom, Paulo. Agora, para a gente finalizar também, você falou essa questão da animação, de ser uma animação não só para o público infantil, mas a gente tem, eu acho que também isso a gente tem visto cada vez mais, né? Como a animação, acho que ela ficou por muito tempo nessa coisa do infantil, pro infanto-juvenil, enfim, a gente tem visto que as animações estão cada vez mais, acho que muito mais para adulto do que para criança, assim, né? Ela funciona muito bem para os dois. Então, para você, como é que tem sido essa trajetória do filme, essa recepção do filme também nos festivais, tanto do público infantil quanto do público adulto também? Como é que tem sido? Como é que você tem percebido a chegada do filme, né, dos espectadores? Eu vejo, assim, a princípio eu criei uma resistência, né? Porque, assim, é isso que você falou. A animação é vista, tipo assim, ficção, documentário, você precisa dizer, é infanto-juvenil, é infantil, é adulto. A animação se dá por suposto que é infantil, né? Hoje em dia, como você disse também, está diminuindo, né? Aí eu até no próximo filme eu falei, eu vou colocar sexo, drogas e rock and roll e violência, que não pode ser infantil, mas não consegui, claro. Mas aí, quando ele começou a chegar, a primeira coisa que eu fiz foi lançar em casa para uns amigos, né? Com as crianças, com todo mundo. E aí foi muito legal ver a diferença de reações e, ao mesmo tempo, que todo mundo ficou muito tocado, as crianças de um jeito, os adultos de outro. Mas, assim, por mais que eu ache que ele tem uma pegada infantil, porque ele tem uma minhoca, né? Ele tem uma minhoca. É uma menina, né? Que no fundo a ideia para mim é que ela se transforma em mulher ao longo do filme, mas é uma menina. Então o personagem também já dialoga, né, com esse público. Ele tem essa coisa do encantamento que para mim, na verdade, eu estava querendo dizer, adultos, a gente precisa se reencantar, senão lascou, né? Mas é isso, assim, ele acaba tendo um apelo mais infantil, mas sempre tem, primeiro porque as crianças, graças a Deus, elas têm essa coisa, elas curtem o filme, vão para lá, vão comer um picolé e foi, entendeu? Já os adultos não, a gente vai, oi amiga, parabéns, não sei o quê. Então, eu tenho tido mais resposta e mais de adultos, mas dá para ver que e chega nos lugares que era um pouco onde eu queria, que essa coisa assim, nossa, me levou para milhões de reflexões sobre como eu estou vendo a vida, como isso, como aquilo. Então, acho que ele chegou nas crianças de um jeito que a criança fica assistindo até o fim, porque acho que para mim, na criança, esse é o termômetro, né? Se ela fica assistindo, não se ela vai vir para você e falar parabéns, né? Então, eles ficam, e eu tenho os amigos que os filhos falam, vamos botar o filme da minhoca? Então, assim, isso para mim é bom demais. Muito bom, Paula, muito bom. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns por esse filme lindo e pela trajetória do filme também, né? Parabéns, que ele continue aí e que venham muitos outros filmes, seja animação infantil, adulta, enfim, estaremos aqui assistindo, viu? Obrigada, obrigada. Valeu. Bom, seguimos aqui o nosso bate-papo. O Everton ainda não apareceu, o Everton nos abandonou, tá? Do Curta na Serra. Vamos ver se ele aparece ainda, mas vamos voltar então com o William para falar do Pequenas Insurreições, mais um filme também. O Lagrimar, acho que eu não sei se eu falei, era do Rio Grande do Norte, e o Pequenas Insurreições agora vem representando o Paraná,
William, você já tem uma trajetória também no cinema, com curtas, com longas, a gente viu em Vitória, né? O seu longo, foi isso? Isso, um Foi. longa, o primeiro longa passou lá por E, Vitória. e o Pequenas Insurreições, eu acho que ele... Agora, enquanto eu conversava também lá no começo com Giovana e com a Luísa sobre o SIDA e o Jardim, né? Tem essa questão muito atual, muito contemporânea, né? Dessas suas personagens, né? É um filme naquela sala que a gente parece que está sentado naquela cadeira com elas. A primeira vez que eu vi, eu fico muito impactado com a montagem do filme, como aquilo acelera pra gente esse processo delas ali, né? Então, enfim, parece que a gente também vai entrar a qualquer momento para fazer uma entrevista de emprego para falar sobre isso. E eu achei ainda mais interessante você contando que uma das inspirações, né, a sua irmã, então tem uma questão pessoal também aí para contar essa história, para criar essa história. Então, como é que surge para você esse processo do Pequenas Insurreições, além dessa relação da sua irmã, enfim, como é que foi o seu trabalho de pesquisa até para chegar nesse tom? E quando eu digo tom do filme, o tom mesmo, a cor que a gente vê do filme, né? Não é um filme colorido, né? Colorido no sentido de não tem um neon, não tem uma... É um filme muito daquele ambiente, daquela mesa. Eu acho que isso cresce ainda mais o filme, né? Essas atuações também maravilhosas. Então, que você contasse desse processo seu de criação, de inspiração até a finalização desse filme. Ah, maravilha. Muito obrigado pelas palavras. Assim, fico feliz que o filme tenha causado esse impacto em você. Eu recebo uma resposta muito positiva, assim, da maioria das pessoas, e fico muito feliz com isso. E é um projeto antigo. Ele começou em 2017. Comecei a querer fazer um filme sobre esse universo. Teve daí o Que Horas Ela Volta, né, que fala muito sobre esse trabalho doméstico de uma forma muito tocante, né, e depois que eu achei aquele filme, eu fiquei muito pensando, assim, o que fazer depois disso, né, parecia que já estava tudo ali, esse universo tão sensível, né, essa questão tão dramática do emprego, da exploração da trabalhadora doméstica e tudo mais, mas eu queria fazer um filme sobre esse assunto e fui buscando, assim, eu tinha esses relatos da minha irmã, de colegas com quem ela trabalhou, de grupos de babá que ela tinha, de conversas em salas de espera para entrevista de emprego, que é um ramo é uma profissão onde tem muita rotatividade, assim, então ela fazia muita entrevista de emprego, assim, enjoava de uma casa, ia para outra, a família viajava e trocava de família, então sempre teve muitas histórias e eu fui anotando, assim, eu sabia que em algum momento eu ia querer usar, ainda que não tivesse exatamente essa forma do filme, assim, eu já tinha esse discurso, de certa forma, já planejado. E daí surgiu a ideia, a gente até tinha um roteiro diferente, que foi aprovado da lei de incentivo, que viabilizou ele, mas ele já ia se passar numa locação, mas seria uma festa. Mas como a gente foi filmar veio a pandemia, aí a gente acabou limitando um pouco mais esse espaço para uma sala de espera. Até porque várias questões de orçamento se mudaram. Para fazer uma festa fica muito mais caro do que confinar essas personagens ali naquele ambiente. E daí são aqueles acasos felizes que acontecem, né? Que daí eu comecei a pensar sobre esses outros aspectos visuais do filme e cheguei nessa proposta de linguagem que é muito discreta, mas existe ali, né, a maneira como que esse diálogo se estabelece entre as personagens. Tem a Bia, que é a protagonista, que ela não está procurando emprego, ela está aguardando ali enquanto a patroa seleciona a folguista, que vai render ela, e a partir da interação dela com as outras, a gente vai se conectando com esse universo. Então tinha uma maneira distinta de como que a Bia era filmada em relação às outras, e como que ela ia ouvindo aqueles discursos e assimilando aquelas informações e decidindo, né, fazer parte daquele grupo, assim. Na verdade, no fundo, uma tomada de consciência de classe, né, em linhas gerais, assim. Então eu queria salientar isso, teve a ideia da razão de aspecto, de confinar aquelas mulheres naquele espaço e nessa razão de aspecto, e também, de certa forma, filmar o filme como se fosse uma foto 3x4, assim, um retrato daquelas mulheres mesmo e daquelas vivências. E daí a cor, assim, a sala que a gente encontrou já era estéreo, a gente queria que ela fosse uma sala mais azulada, daí a gente achou que era com aquele tapete azul, que só tem ali um filtro de água e um relógio, e daí veio
o processo de pós, com a montagem da Tamires, que é uma antiga parceira minha, e que ela fez um trabalho realmente fantástico. Assim. O filme, no começo, ele era mais longo e não tinha tanto ritmo, e os ensaios foram todos virtuais, assim, por conta da pandemia. Então, a gente chegou no set com um filme ainda cru, assim. As atrizes tinham, por ótimas que fossem, e o trabalho cuidadoso que foi em selecionar cada uma delas, assim, com muito carinho para cada um daqueles papéis, e elas entendendo quem eram cada uma daquelas mulheres. Na hora que elas se encontraram, tinha aquela dificuldade, sabe, do tempo, da deixa, porque a gente só ensaiou virtual. Então, ali, no primeiro dia de filmagem, foi o primeiro ensaio realmente com todo mundo. Então, foi um susto, assim, tipo, encaixar tudo, e as trocas de olhares, a geografia da cena. Mas, enfim, quando a montagem que isso tudo se resolveu efetivamente, assim, que foi um trabalho muito primoroso que a Tami fez, de encontrar um olhar, sabe? Que a gente tinha tudo de cada uma e tudo dela juntas, então a gente filmou bastante, tinha bastante material, porque eu sou também muito inseguro, mas depois a Tami foi assistindo todo o bruto, assim, encontrando cada olhar, cada momento de troca, assim, para estabelecer essa relação entre elas nesse espaço, e isso foi muito fundamental para o filme. Aí veio essa cor, que eu gosto muito também, esse granulado, e veio um processo depois de trilha do filme, né, que eu gosto muito também de como a trilha é incômoda, né, para reforçar essas relações. Eu acho que tudo isso acabou culminando nesse filme, que é um filme estranho, né? Eu queria que ele fosse um filme estranho, assim, pouco convencional e desafiador, assim, porque é um filme de atrizes, né? É muito apostando nelas. E eu nunca tive certeza que eu sou um pouco insegura, assim, então eu nunca tive certeza que o filme ia funcionar. E nisso ele ia ficar bom, na verdade, né? Tipo, sempre você vai fazendo um filme pensando, talvez fique bom, talvez fique ruim. A gente só sabe realmente quando a gente assiste. E, na verdade, nem quando assiste, às vezes, né? Você vai meio que, sei lá, eu sou muito assim de certa forma, eu espero, sim, uma validação das outras pessoas para eu fazer as pazes com o meu trabalho, com o filme, e para eu falar, tá bom, eu acho que eu consegui chegar num lugar interessante. E até você, antecipando sua pergunta sobre festivais, sobre carreira, né? Eu cheguei a mandar para alguns festivais, ele não entrou, não entraram em festivais. Daí eu pensei, né, não vai entrar em lugar nenhum, acho que não gosta do filme, ninguém gostou. E daí ele entrou no Festival do Rio, em 2023, ele entrou no Festival do Rio, e foi a partir de lá que começou assim, a trajetória dele em festivais e alcançando o público, e eu sempre fico muito feliz com a recepção, quando as pessoas se comovem, como elas riem, né, porque tem ali um humor muito improvável, porque tem coisas que é só rindo mesmo para a gente conseguir lidar. Não, faça as pazes com o seu trabalho, por favor, William, que tá ótimo, viu? Faça as pazes. Acho que a insegurança é normal, né? A gente ser inseguro, enfim, isso também faz parte do processo criativo. E tem essa questão do filme. O filme, quando tá ali na sala de ensaio, que também é interessante você contar que os ensaios foram virtuais, né? Porque há esse entrosamento entre elas quando a gente vê o filme. Tá? Eu nem sabia disso, não sabia dessa informação. E há um entrosamento muito potente entre elas ali. Eu acho que cada uma desempenha ali o seu papel de uma maneira excelente, assim, e criam essa atmosfera. Como você fala, tem uma atmosfera ali, às vezes tem um suspense, às vezes tem uma comédia, às vezes tem um drama, sabe? Tem essa, acho que cada olhar de uma delas também, enfim, montagem, direção de arte e tal, mas o filme, depois que ele é exibido, né, depois que ele vai para um lugar, ele não é mais seu, não é mais de vocês, da equipe, ele é do mundo, ele é de todo mundo, e aí as pessoas começam a falar, começam a assistir, e ele é um filme que ele vem com uma reflexão, ele já gera uma reflexão. E é como você falou, às vezes tem só rindo mesmo, para não chorar, a gente tem coisas que é obrigado a viver pela comédia, na comédia, para a gente conseguir seguir, né? Então, nesse processo todo, você também já falou bastante também dessa recepção de algumas pessoas, de ouvi-las também, pessoas da equipe que ajudaram ainda mais, né? A montagem a gente sabe que é fundamental, assim como todos os departamentos, mas ter uma dica a mais, né, para crescer o filme é muito importante também. Mas como é que você vê esse encontro do público com o filme nesse sentido das reflexões, né, também? Não sei se ele teve exibições. Não, ele ficou pronto depois da pandemia já, né? Então eu acho que ele. Mas enfim, dessas reflexões que ele causa, né? O que você tem recebido, tem visto das pessoas comentado sobre isso, ou até das próprias atrizes, né? Porque elas foram pesquisar alguma coisa para dar vida a essas personagens, né? Então, para você,
talvez essa recepção do público, qual é a maior reflexão também que o filme entrega, né, para os espectadores? Assim, essa é a parte mais satisfatória, né, do processo, né? E é isso, as atrizes foram atrás, sim, e a gente tem histórias de pessoas que trabalham nesse universo e conhecem, né? Em alguns lugares parece que faz mais sentido, né? Tipo, em Curitiba é muito forte essa questão de agência de babás, que até exportam, assim, babás que vão trabalhar em outros estados, assim, do Brasil. É muito forte em Curitiba esse mercado, assim, de babás que trabalham, inclusive, para famílias muito ricas, né? Um universo que é um emprego relativamente bem remunerado, mas também exige ali vários sacrifícios, né? De ficar semanas, às vezes meses longe de casa, né? Passa a morar no emprego. Então, esse mercado de trabalho aqui em Curitiba é muito forte. Eu sei que em outros estados talvez não é tanto assim. A babá é aquela figura que vai e volta todo dia ou fica meio período. Então, é interessante ver como que né, o filme foi chegando em diferentes lugares e como que as pessoas com suas realidades foram comentando o filme sobre experiências que elas conheciam desse universo, dessa profissão de babás. E o mais interessante também, eu acho, é que como o filme acaba falando sobre outras profissões em geral, assim, sobre relação de poder e relação de trabalho, né, sobre exploração e como que a gente lida com isso, né? Claro que não tem uma resposta fácil, assim, uma resposta pronta, mas acho que a união, né, a consciência de classe, a união da classe é sempre fundamental para lutar por melhores direitos, por direitos e melhores condições de trabalho. Eu vi muitas pessoas também, até do audiovisual, assim, assistindo ao filme e comentando, né, como que ali a gente encontra, né, um debate maior sobre relações de trabalho como um todo e que se aplicam até ao audiovisual, né, onde a gente tem uma série de dificuldades, enfim, há ainda muita exploração em vários departamentos de trabalho e em algumas profissões estão menos regulamentadas e tudo mais, a gente percebe que isso é ainda mais forte. Então, acho que é muito interessante isso, assim, como que o filme ele retrata um universo muito específico, ao mesmo tempo que ele consegue se comunicar com um grupo muito amplo de pessoas. É isso, então é claro, né? Reflexão também é uma coisa que vai vir de cada um, né? De cada espectador, vai enxergar alguma coisa, uma coisa diferente. E o mais legal, acho que de ser realizador e realizadora deve ser receber esse feedback, às vezes coisas que as pessoas, talvez vocês colocaram lá, sei lá, não muito para aparecer, alguém percebe, então acho que isso é muito legal também, deve ser um processo bem legal de receber também esse feedback, né? William, obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo filme, e é isso, que a gente se encontra nos próximos filmes e próximos festivais, valeu. Obrigado. Bom, gente, é isso, o Everton, que apareceu por aqui do Curta na Serra, está na função do Curta na Serra, não conseguiu chegar aqui, mas ele só ia dar boas-vindas, ele ia, enfim, falar um pouquinho do Curta na Serra, 6ª edição, estão chegando aí entre os dias 28, 29 e 30 de março em Bezerros, Serra Negra, Pernambuco, mostra panorama Pernambuco, panorama nacional, videoclipes, temos homenageados, a gente tem oficina, tem muita coisa, tem sessão especial também no site, com uma seleção especial para filmes que podem ser vistos online, virtualmente no site do Curta na Serra, que estarão disponíveis aí perto do festival começar. E é isso, um prazer mais uma vez participar do Curta na Serra. Obrigado pela participação de todos aqui. E é isso, obrigado.